Olá, pessoal! Eu sou a Loiane e nessa aula nós vamos melhorar as mensagens de erro da nossa API e também vamos remover o lombok da nossa aplicação, já que a nossa aplicação é uma API pequena e é uma dependência a menos, um jar a menos, depois que a gente construir e fazer o build da API para a produção. Com o projeto aberto no VS Code, eu tenho um alerta aqui dizendo que tem uma versão mais nova do Spring disponível. Eu estou com a versão 3.1.1, essa aqui é 3.1.2. Aqui geralmente não tem nenhuma breaking change, não tem nada que vai quebrar o nosso código. E é sempre recomendado que a gente faça esses upgrades. Então, eu apenas vou mudar aqui para parar de dar esse erro e a nossa API ter as últimas versões disponíveis. Então, esse erro já foi acertado. A segunda coisa que eu quero fazer, é remover o lombok. Nós temos aqui dois modelos, um curso e uma lição, e do meu ponto de vista pessoal, duas classes não seria o suficiente para poder justificar o uso de um jar novo na aplicação. A gente adicionou aqui somente para manter a nossa classe um pouco mais enxuta, e se a gente for olhar o que esse data está fazendo, é os getters, os setters, o construtor padrão e também método toString, etc. Então, isso a gente consegue pedir para a IDE fazer isso para a gente, sem que a gente precise codificar isso na mão. Então, o que eu vou fazer é achar o lombok aqui na aplicação, na dependência, e eu vou remover essa dependência e a gente vai começar a ter erros de compilação, como já foi mostrado aqui para a gente no terminal. Com isso, eu vou começar pela lição. A lição é uma classe menor, então não está achando mais esse import, nós vamos remover esse import. E a partir do momento que a gente faz isso e também remove essa anotação, surgem novos erros, como por exemplo o método set, o método get também. Então isso é algo que nós vamos adicionar na mão. Independente da IDE que você esteja utilizando, se é o Eclipse, se é o IntelliJ, se é o VS Code, a gente não precisa codificar isso na mão e pode pedir para a IDE gerar isso para a gente. Lembrando que, como essas duas classes, tanto o Lesson quanto o curso, são entidades do JPA, do Hibernate, o que nós precisamos ter é um construtor vazio. Então, se você tiver construtor com parâmetros dessas propriedades, tem que adicionar um construtor vazio, e nós também precisamos dos métodos set. Então, como eu estou usando o VS Code, eu vou clicar com o botão direito, eu vou vir aqui em Source Action, e eu vou pedir para gerar getters e setters. Então, é só clicar aqui, eu vou escolher todas as propriedades e pronto. Nós temos aqui todos os getters e todos os setters. Como a gente tem as validações, aqui no curso a gente colocou que é not null, nós precisamos ter o length também. Quando a gente gera os getters e os setters, principalmente aqui o setter, é onde a gente também vai adicionar essas propriedades. Aqui na lição a gente não colocou, a gente pode adicionar também nessa aula. Então, é basicamente isso aqui, adicionar os getters e os setters. Se você desejar, você também pode pedir para adicionar o toString. O toString sempre é útil, principalmente quando você quer pedir para poder logar essa informação. E se estiver fazendo comparação, é claro, o equals é sempre importante, assim como o hashcode também. Então, fizemos isso para lesson. Agora, nós vamos fazer aqui para curso. De novo, eu vou remover esse lombok data. Também vou remover a anotação. Vai falhar por conta aqui dos métodos getters e setters também. E aqui no final, eu vou só colocar um espaço, clicar com o botão direito novamente, Source Action e gerar getters e setters. E vou escolher as três opções também. Eu não sou muito fã de deixar os getters e setters aqui, eu prefiro ter métodos como adicionar lição, remover lição, porque essas propriedades aqui não são propriedades que você quer que tenha acesso diretamente, já que você pode modificar a referência desse array aqui. Então, essa é uma outra coisa também que eu vou deixar para vocês pensarem, é se realmente vale a pena a gente ter métodos get e set lessons aqui, no lugar de criar um adicionar lição,
um outro método para remover lição ou um outro método para limpar todas as lições que nós temos nesse curso, no lugar de deixar esse set, já que a gente pode remover essa referência aqui do Java conforme o erro que a gente viu na aula anterior. E uma outra coisa aqui também é que todas essas validações que a gente tem aqui, ó, not blank, not null e length, teoricamente a gente teria que aplicar elas aqui também para essas, aqui nos métodos set também. Então isso eu vou deixar para vocês fazerem como dever de casa na API de vocês. Com o lombok removido, a segunda coisa que a gente vai fazer é adicionar as validações que estão faltando aqui na lição, como por exemplo, o nome da lição não pode ser vazio, também não pode ser nulo, então vou botar aqui um not null. E em relação ao length também, onde nós temos o mínimo e o máximo, que vai ser bem parecido com isso daqui, olha. Então, o mínimo eu vou deixar de 5, o máximo eu vou deixar de 100, e a URL do YouTube também, not null, not blank, e o length aqui, nós vamos deixar o mínimo de 10 e o máximo de 11 aqui também, para a gente poder ter essa validação. O curso, ele também não pode ser nulo, então vou adicionar esse not null aqui, porque se a gente não tem essa variável aqui, essa referência para o curso, o JPA e o Hibernate não conseguem fazer a persistência na base. Só vou ver aqui na lição, aqui a gente também não tem essa lição não pode ser nula. Essa lista de lições não pode ser vazia, então vou botar aqui um not empty. Esse not empty é uma validação que a gente pode utilizar para map, para collection e para char sequence. Como a lista é uma collection, isso significa que esse array list de lições precisa ter pelo menos um elemento. E aqui, é claro, cada lição precisa ser válida. Então, eu vou adicionar aqui um @valid. E com isso, nós temos aqui as validações. O que eu vou fazer aqui também é só verificar se nós temos as validações aqui no DTO. Nós não temos todas as validações aqui no DTO e a gente precisa adicionar aqui também. Então, como eu falei lá no início do curso, quando a gente criou um DTO, a gente sempre tem que verificar se é necessário ter um DTO ou não, porque todas as validações que você adiciona aqui, você também vai ter que adicionar no seu DTO. Por quê? Porque você não quer que uma pessoa acesse o seu controller, né, tenha acesso ao seu endpoint, consiga passar por isso e na hora de persistir na base, que é quando a gente utiliza o mapper e transforma o DTO na entidade, é que nós vamos falhar nas validações. Então, o seu DTO tem que ter também, pelo menos, as mesmas validações da sua entidade, para que a gente consiga capturar qualquer erro de validação do objeto em si, sempre quando a gente tenta transformar esse objeto lá no controller. E lembrando que o Spring faz isso automaticamente para a gente, quando a gente coloca aqui essa anotação @valid. Se esse objeto aqui não está válido, a gente nem consegue chamar aqui essa linha 48, que o próprio Spring já vai lançar a exceção. Então, aqui para o curso DTO, nós temos aqui o not blank, not null e o length, not null e o length também da categoria. Aqui a gente vai modificar isso depois também, para não ter esse pattern aqui, para a gente poder utilizar o nosso enum. E aqui a lista de lições não pode ser nula. Não pode ser vazia, então not empty, e todas as lições também precisam ser valid. Então, basicamente, é a mesma coisa que nós colocamos aqui, só que aqui na nossa record nós vamos colocar tudo numa linha, pelo menos para facilitar a leitura. E nas lições, aqui a gente também não tem nada, o ID vai ficar assim, porque o ID pode vir nulo também, mas vai ser as mesmas validações aqui do lesson. Então, o nome é not null, not blank e o length. Então, eu vou copiar esse length aqui. Então, not null. Eu sempre gosto de começar pelo not null, que pelo menos eu vejo se é obrigatório ou não. E depois
eu gosto de colocar as outras validações. E aqui o length. E a mesma coisa aqui com a URL do YouTube, só que aqui nós colocamos 10 e o máximo aqui de 11. E aí agora sim nós temos todas as validações. Com isso feito, a gente vai começar a testar a nossa API de novo. O Find não precisa, mas principalmente aqui o Create e o Update. Tanto o Create quanto o Update recebem aqui esse curso DTO. Então, é só testar um desses métodos que nós vamos conseguir fazer o trigger dessas validações. Então, eu vou iniciar aqui a minha aplicação através do dashboard do Spring. Iniciou aqui na base e deu erro na hora de iniciar. Alguma validação não deve ter passado. Não pôde comitar a transação no JPA. E aqui a gente precisa descobrir o motivo. Aqui, olha, validação falhou para a classe de lição durante a persistência. Qual que foi a persistência? O que falhou? Qual o campo que falhou? Foi a URL do YouTube, porque o campo precisa ter entre 10 e 11 caracteres. Nós temos uma Constraint Violation Exception. Nós vamos trabalhar para poder melhorar essa validação, porque a gente não quer depois que essa mensagem seja exposta para quem está consumindo a API. Nós vamos simplificar para não ter, por exemplo, Jakarta Validation. Porque caso tenha uma vulnerabilidade nessa biblioteca aqui do Java, e já que nós estamos expondo a mensagem, as pessoas, se algum hacker tentar violar a nossa API, vai saber como fazer isso. Então, o ideal é a gente expor que o tamanho da URL do YouTube precisa ter entre 10 e 11. A pessoa que está consumindo essa API não precisa saber que nós estamos utilizando Java, não precisa saber que nós estamos utilizando o Jakarta Validation, né, que é o JE Validation, Java Bean Validation, para essa API. Então, falhou nisso, provavelmente é aqui na nossa aplicação, onde nós temos esse Command Line Runner aqui. Aqui precisa ser entre 10 e 11. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar mais um. E aqui eu também vou comentar para ter duas. E aqui no final, vou colocar esse 2. Vamos ver agora se vai passar todas as validações. E deu um shutdown completed aqui, significa que nós temos outro erro. Qual foi o outro erro aqui que nós temos? A YouTube do URL precisa ter entre 10 e 11. Deixa eu ver aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Opa, aqui a gente colocou uma a mais. Pelo menos estamos provando que as validações estão funcionando. Novamente, rodando a aplicação. Agora sim a aplicação está rodando e não tem nenhum erro do nosso log. O que eu vou fazer, o meu Thunder Client não está funcionando no momento, então eu vou utilizar uma alternativa. Então, mais uma dica aí de extensão para vocês também. Eu criei aqui esse api.http e esse é um arquivo legal que dá para você comitar também no seu repositório. A extensão que eu estou utilizando para isso, já usei essa extensão lá no curso de Angular, é essa extensão aqui que é o Rash Client. Então, com essa API aqui, esse arquivo, a gente consegue fazer os requests. Então, você escreve o request, né, um get, post, delete, etc e tal, e vai aparecer aqui o link para você clicar, e aí você consegue fazer a requisição e ver o resultado. Então, aqui retornou um 200 de OK e retornou também os valores. E eu escrevi aqui o post, http post. O content type vai ser um application JSON, pula uma linha e aqui você coloca qual que é o seu JSON que você quer enviar para o servidor. Algumas coisas aqui que nós vamos fazer. Eu vou abrir aqui o meu curso DTO. O ID ele pode ser nulo quando você está criando, né? E quando você está fazendo update, a gente completamente ignora essa informação. O nome não pode ser nulo.
Então, aqui a gente começa a brincar um pouco com a API. Vou enviar o request, aqui tem um badge request, o curso DTO nome not null, tem os argumentos, enfim, tem todas as informações aqui. Só que, gente, isso é muita coisa, olha, são 64 linhas de código para dizer que o nome não pode ser nulo. E aqui no Spring, nós também temos uma exceção, falando que é esse método argument not valid exception. Então, o que nós vamos fazer agora é começar a melhorar essa validação que nós temos aqui. Eu vou voltar lá no Application Controller Advice, vou parar também o servidor. Vou voltar aqui no Application Controller Advice e nós vamos adicionar um método novo aqui. Para esse método novo aqui, o que eu vou fazer é o Exception Handler, o tipo da exceção. O tipo da exceção está vindo aqui da nossa stack trace, aqui do nosso log, método argument not valid exception, e é justamente esse que nós vamos adicionar aqui. Sempre que nós tivermos uma exceção como essa, eu quero falar que é um badge request. Ou seja, nós vamos adicionar o badge request aqui, que esse é um erro 400, falando que a sua requisição não é válida. E aí, com isso, nós vamos escrever aqui um método. O GitHub Copilot já está me dando aqui uma sugestão. Eu vou pegar essa sugestão e nós vamos ver qual que vai ser o resultado dessa sugestão. E aí, depois, a gente volta aqui e analisa novamente esse código. Eu vou novamente iniciar o servidor. E aí, lembrando que como nós estamos tendo como nós temos aqui um Rash Controller Advice, esse método vale para todos os controllers da aplicação, só que a gente só tem um controller aqui no nosso caso. Então, vou abrir aqui novamente o meu API HTTP, nós não temos o nome aqui, eu vou mandar esse request, e agora, olha a mensagem, o nome não pode ser nulo, o nome não pode ser blank. Então, vamos adicionar o nome aqui de volta. Vou colocar aqui, só que eu vou colocar aqui, por exemplo, só 3 caracteres, já que aqui nós precisamos de 5. Então, vamos mandar de novo esse request. O nome precisa ter entre 5 e 100. E se eu mandar vazio, o nome não pode ser blank, o nome precisa ter entre 5 e 100. Bem legal isso daqui. Então, vou botar o Angular. Agora, eu vou remover a categoria para ver o que a gente vai ter. A categoria pode ser back-end, front-end. Isso aqui a gente vai precisar melhorar ainda, porque aqui nós temos um regex. E eu não quero ficar criando regex para cada valor que eu tenho no meu enumerador, já que essa categoria é um enumerador. A gente vai fazer isso na próxima aula. Mas aqui, então, nós temos o front-end, deixa eu colocar um valor válido. Vou remover aqui o nome da lição. E aí falo, olha, a lição da posição 0, isso é bem legal, o nome não pode ser nulo, o nome não pode ser blank. Se a gente remover aqui também, nós temos aqui todos os erros que nós temos. Então, se eu vim aqui colocar mais, deixar tudo errado, nós vamos ter aqui um array com todos os erros. Se eu colocar essa lição vazia aqui e mandar o request, lições não pode ser empty, perfeito. E o último teste que nós vamos fazer é remover as lições completamente. Eu esqueci de remover aqui a vírgula, a gente também tem que remover essa vírgula. Então, vou fazer aqui um Ctrl X, mandar o request, e agora sim, as lições não podem ser nulas e as lições não podem ser vazias. Então, desse ponto de vista aqui, as validações estão funcionando e nós temos as mensagens também de erro. Uma outra validação que eu gostaria de colocar aqui também é que eu vou copiar esse código e eu vou colocar aqui o put. Como nós temos aqui um curso 1, eu vou colocar aqui que eu vou fazer o update do curso 1 e eu vou enviar essa requisição. E antes de eu fazer isso, eu vou mandar um request aqui e eu vou copiar esse objeto para a gente conseguir fazer o nosso update.
O ID aqui não é necessário, mas aí eu vou adicionar algumas coisas aqui no final para a gente poder ter, sim, um put. Mas antes de enviar esse request, o que eu quero fazer é vir aqui no meu controller. O meu put aqui, eu coloquei que não pode ser nulo e tem que ser positivo. Então, eu vou colocar um caminho negativo aqui, como, por exemplo, -1. O -1 vai falhar essa validação. Então, eu vou mandar essa validação aqui e tá falando, olha, apenas o internal server error e não tá falando exatamente qual que é o erro. Então, essa mensagem aqui também não é amigável e a gente precisa melhorar. Olhando aqui o log, e tá me dando outro tipo de validação aqui, é uma outra exceção, falando que o update ID precisa ser maior que 0. Então, vou parar aqui o servidor. Vou abrir novamente o Application Controller Advice. Então, nós temos aqui um segundo tipo de exceção, esse método argument not valid exception. Essa exceção vai ser disparada sempre que falhar uma validação de um objeto que nós temos aqui, como por exemplo esse not blank, not null, e essas validações são do curso DTO que a gente colocou aqui como @valid. Como nós temos aqui esse path variable aqui, é um outro tipo de validação, é uma validação que nós estamos fazendo diretamente nessa variável, que ela não pode ser nula e ela precisa ser positiva. Então, nesse caso, Java vai lançar essa validação aqui do Constraint Violation Exception. Então, para ter uma mensagem de erro amigável, a gente também precisa fazer esse Exception Handler aqui. Então, até eu vou copiar e eu vou copiar daqui o Constraint Violation Exception para eu não errar o nome da validação. E eu também vou colocar aqui como response status um badge request, porque esse request, né, não está válido. E aí, com isso, nós também vamos colocar uma validação. E se você desejar, pode ser, olha, bem parecido. E eu vou utilizar também a sugestão aqui do GitHub Copilot. Eu vou importar o Constraint Violation Exception aqui. E eu vou novamente executar. E nós vamos ver qual que vai ser o resultado. Vou enviar esse request. Agora sim, o update.id, sabe, é o ID que nós estamos tentando fazer o update, precisa ser maior que 0. Então, essa validação, ela também vai funcionar aqui para o delete, já que nós temos a mesma validação, e também para o find by ID. Se eu quiser fazer aqui um get, só que utilizando o ID, vou passar aqui o /1, vai retornar, e se eu fizer aqui um -1, por exemplo, precisa ser maior que 0, e se eu passar um ABC aqui, que é uma string, também não tem essa validação, que é o método argument mismatch exception. Então, quando você vai fazendo o design dos seus test cases, que essa é uma outra coisa super importante também, que a gente precisa validar, a gente que desenvolve, às vezes, tende apenas a testar os caminhos felizes. Mas é interessante também a gente começar, e se eu colocar uma coisa aqui meio que absurda? Tá esperando um número, mas e se eu colocar uma string? E é importante a gente também lembrar que a nossa API existe independente do nosso front-end. O meu front-end aqui é com Angular, mas essa API ela pode ser consumida por outro serviço. Pode ser um serviço em Python, um serviço em C#, um serviço em Node.js, um serviço Java, enfim, não importa. Enfim, essa API existe independentemente da gente ter um front-end e existe independentemente de um outro serviço. Então, a gente não pode ter a mentalidade de que quem está consumindo é que vai se preocupar em mandar requisições válidas. A gente sempre tem que pensar e testar todos esses outros casos. Então, o que eu posso fazer também para dar uma mensagem de erro mais amigável aqui é colocar aqui, ó, de novo, um badge request, só que eu vou pegar, ó, esse método argument
vou colocar essa exceção aqui. Também vou colocar que é um badge request. E, novamente, o Copilot já vai me dar também aqui um autocomplete. Vou importar. E aqui está falando que pode jogar um null pointer exception potencialmente. Mas antes disso, eu vou rodar novamente a minha API. E eu vou novamente mandar esse request. Agora sim, ó, o ID precisa ser esse Java Lang long aqui, não está muito legal. Então, eu preciso que seja um nome. E aqui a gente pode melhorar mais ainda para fazer um split dessa string, né? Pegar cada pedaço dessa string dado um determinado delimitador e pegar apenas a última parte para a gente não expor novamente o nome inteiro da classe. Mas vamos voltar aqui, antes da gente melhorar isso, e vamos olhar o que está sendo feito aqui. Esses métodos são métodos que geralmente você faz uma vez e copia de um projeto para outro, e você pode modificar também à medida que for necessário para o seu projeto. Aqui a gente está retornando esse método argument not valid exception, que são das validações do Jakarta Bean Validation. A gente consegue pegar esse binding result aqui, e dentro desse binding result nós temos uma lista de erros. Então, é essa classe aqui, ó, field error, que é do próprio Jakarta Bean Validation. Aqui nós temos o campo em si, que é o nome do campo. Então, aqui, ó, eu consigo pegar o getField e cada campo vai ter uma mensagem de erro, e isso tudo é parte do framework do Jakarta Bean Validation. Esse default getErrorMessage, vou vir aqui para a implementação, tá vindo aqui, ó, do Message Source Resolvable. E essa é uma interface que, se a gente for navegando aqui para cima na hierarquia do Object Error e assim vai, a gente consegue pegar qual que é a mensagem de erro desse campo. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é pegar todos os campos, todos os erros que estão sendo retornados para a gente pega esse stream de dados. Para cada erro que é retornado para a gente, nós vamos criar a nossa própria mensagem, que é pegar o campo com espaço e a mensagem de erro, e nós vamos reduzir isso daqui, ou seja, nós vamos concatenar tudo isso, pegando qual que é a string que já existe, que nós estamos iniciando aqui com valor vazio, e nós vamos fazendo o append desse valor aqui, ou seja, o campo com a mensagem de erro, e a gente adiciona aqui uma quebra de linha para a gente poder ter aquela formatação de cada mensagem de erro na sua própria linha. Então, é isso que esse método está fazendo. Se a gente olhar aqui o Constraint Violation Exception, é bem parecido. Cada constraint aqui, cada violação retorna um set, que é uma collection. A gente também consegue fazer o stream dessa collection, fazer a iteração. E cada mensagem de erro aqui, que é esse constraint violation, você consegue pegar qual que é a propriedade. Então, a gente consegue abrir aqui esse objeto. É esse objeto aqui que está sendo passado de volta. E, de novo, consegue pegar o nome do campo, né, o nome da propriedade e qual que é a mensagem de erro. E nós vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer um reduce aqui no final, que é basicamente fazer uma concatenação de tudo e adicionar uma quebra de linha. E aqui no final, a gente está colocando que eu vou pegar o nome do meu campo, precisa ser do tipo o requiredType.getName, que vai retornar o nome da classe. E aqui a gente pode fazer as validações para evitar, né, que isso seja nulo. Se a exceção é diferente de nulo e a exceção requiredType também for diferente de nulo, aí sim a gente faz esse return aqui. Se for alguma coisa for nula, eu vou retornar uma mensagem de erro padrão, not valid, por exemplo. Só que se for válido aqui em cima, a gente vai colocar uma lógica. Deixa eu parar a execução aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o tipo.
Esse tipo vai ser essa propriedade aqui. Como isso é uma string, eu quero... Aqui a gente viu, ó, java lang.long. Eu quero pegar apenas esse long aqui, eu não quero pegar esse java lang, eu quero remover isso da minha mensagem. Então, eu vou utilizar aqui a ajuda do Copilot para poder fazer isso. Você pode fazer aqui o type parts. E aí, pegar o type parts length.1. E, no lugar disso tudo, eu vou colocar aqui o type name. Então, isso é para mostrar para vocês também que o Copilot pode ajudar nessas coisinhas do dia a dia, você colocando comentários aqui. Eu vou remover esse comentário agora. E o que nós vamos fazer é iniciar novamente aqui o nosso programa. Agora sim, nós vamos testar, fazer esse get. E agora sim, o ID precisa ser do tipo long. Então, não estou expondo que isso é Java, estou falando que é do tipo long. E o long, várias linguagens de programação têm esse tipo. Então, fica um pouco melhor aqui para a gente. E para sumarizar, nessa aula a gente conseguiu capturar 3 tipos de exceções diferentes. A gente ainda precisa fazer uma exceção aqui para o enumerador, e isso a gente vai fazer na próxima aula. Lembrando que o código-fonte está disponível no GitHub. Obrigada por assistir o vídeo e, como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!